Olá, queridas amigas, queridos amigos, este é o quadro Contos Espíritas no canal do Lar Ismael no YouTube. Hoje, nossa história é contada pelo irmão X, que nos traz um grande exemplo de como agimos muitas vezes, seguindo os mesmos vícios das nossas negociatas terrenas, visando atingir os bens celestes. Vamos a ele. A renúncia. Comentava-se certa vez, nos domínios da espiritualidade, que um homem muito rico, cuja fortuna suscitava a cobiça e a inveja dos amigos e de seu círculo social, renunciou a tudo, até aos prazeres da vida, para iniciar uma nova etapa na existência. O fato causou mais escândalo do que se houvesse ele se apossado indevidamente dos bens alheios, pois isso não seria inédito lá no meio onde ele vivia. Estefânio Moura não era um homem de atitudes largas ou de sentimentos altruístas. Conhecido milionário, sagaz e ambicioso, era uma verdadeira águia nos negócios. A decisão de Estefânio explodira como um ato de autêntica insanidade. Incompreensível para aqueles que o conheciam tão bem e para quem já havia padecido em suas garras ávidas de lucros. Nos dias em que os interesses prevalecem sobre todas as coisas, em que o dinheiro custa os olhos da cara, renunciar aos bens e aos ganhos, como se tivesse apenas a jogar na sarjeta algumas moedas, era uma atitude inacreditável que merecia ser apreciada por uma junta de psiquiatras. Na cidade, ouviam-se muitas conversas a este respeito, pois o Estefânio agiu assim, propalavam incrédulos. Vendeu propriedades e títulos da bolsa, alienou os bens adquiridos e os herdados e lavrou um longo testamento, doando tudo à igreja. Ao que se sabe, conseguiu, a troco das doações, envergar um hábito e ingressar no convento como irmão leigo para aguardar na humildade, entre rezas e penitências, o juízo final. Tudo o que se dizia era verdade. Da autenticidade dos fatos nos davam referências alguns contadores de casos da espiritualidade que os coligiam, aliás, nas mais diversas colônias espirituais. Estefânio Moura, quando chegou aqui de volta do plano material, colheu os frutos de tanta magnificência? Indagou um dos que ouviu interessada a conversa. E outro curioso, demonstrando ainda pouco conhecimento, disse: eu acredito que ao despertar após a desencarnação, certamente foi levado para um local de paz e de luz. Tanto desapego pelos bens terrenos deve ter resultado num prêmio para o seu espírito. Ante o silêncio do contador de casos, perguntou: pois não foi Jesus quem disse que aquele que quisesse se salvar deveria deixar para trás os bens da terra? Sim, foi o mestre, explicou. Mas assim pretendia incentivar os homens a se apegarem mais aos bens espirituais, olvidando-os do mundo e enriquecendo o coração com as virtudes da caridade, do amor, da humanidade, da abnegação e da renúncia. Um ouvinte também interessado na questão interpelou: o Estefânio, sendo muito rico e conseguindo libertar-se das coisas do mundo, não teve o seu mérito reconhecido? Não foi para um plano elevado? O nosso Estefânio até hoje anda por aí na erraticidade, pensando sem compreender o que aconteceu. E o pior é que, revoltado, grita aos altos brados nas esquinas do umbral que pregaram uma peça nele, um autêntico conto do vigário. Induziram-no à renúncia de tudo para usufruírem dos seus bens, amealhados com tanta garra, esquecendo-se, todavia, dos juros elevados que cobravam, dos seus negócios inescrupulosos que lesaram até o erário. Prosseguindo ante a assistência atenta,
esclareceu. O pobre Estefânio foi mesmo iludido, mas por si mesmo. Imaginava que, ao doar a sua fortuna à igreja, iria assegurar uma cadeira cativa na mansão do pai. No entanto, sua fortuna acumulou-se ilicitamente. Ele não se apiedava dos pobres devedores que não conseguiam pagar sequer os juros dos empréstimos. Em seu tesouro acumulavam-se moedas adquiridas com as lágrimas dos semelhantes, por intermédio da corrupção de maus servidores públicos e também com a exploração de negócios escusos. Ao renunciar aos seus bens adquiridos, já no fim da vida, em vez de seguir a Jesus despojando-se dos haveres supérfluos em favor dos necessitados, doou-os por interesse próprio a uma riquíssima instituição a fim de garantir-se reservando um lugar no reino dos céus. Ainda desta vez, Estefânio realizou apenas mais um dos seus negócios. Que possamos realmente aprender a seguir os mandamentos de Deus como Jesus nos mostrou, para assim conseguirmos chegarmos melhores no plano espiritual. Renunciar apenas aos bens terrenos sem praticar a verdadeira caridade vai acontecer, como aconteceu com Estefânio. Nós estaremos realizando apenas mais um negócio. Que Jesus esteja no seu dia.